Como Hitler usou um incêndio no parlamento para manipular o povo, perseguir dissidentes e criar um regime totalitário. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hitler e seus asseclas não conquistaram o poder absoluto de uma hora para outra na Alemanha. Foi um processo que teve apoio de uma poderosa propaganda, além da criação de bodes expiatórios, como comunismo e judeus. Tudo com o apoio de uma imprensa controlada por eles. Investigações realizadas após a Segunda Guerra Mundial mostraram que o incêndio da sede do parlamento alemão, acontecido em 27 de fevereiro de 1933, apenas ajudou os nazistas a consolidarem o poder. Esse acontecimento ajudou a fortalecer a narrativa de que inimigos internos estavam ameaçando o povo alemão. Com a população manipulada e amedrontada, o incêndio do Reichstag permitiu que os nazistas conseguissem aprovar o decreto do presidente do Reich, sem resistência de opositores. E esse decreto foi primordial para a criação de um estado de exceção e a consequente violação das liberdades individuais dos alemães. No mês anterior, em 30 de janeiro de 1933, Hitler havia chegado ao alto cargo de chanceler e o governo alemão estava repleto de apoiadores do partido nazista, o qual crescia ano após ano. O grande incêndio que destruiu o prédio histórico de 50 anos, que era um símbolo da democracia no país, foi o pretexto perfeito para os nazistas aumentarem seu poder. Eles alegavam que havia um complô de comunistas planejando um golpe de Estado. Tal alegação foi corroborada após a investigação da polícia, e um jovem holandês chamado Marinus van der Lubbe, filiado ao Partido Comunista, acabou confessando a autoria do incêndio. Ele teria assumido total responsabilidade pelo atentado sob o pretexto de ser contra a ascensão dos nazistas ao poder. Naquele momento, Hitler ainda não tinha o poder absoluto, e o incêndio do Reichstag serviu como pretexto para a elaboração do decreto do presidente do Reich, vulgarmente conhecido como Decreto do Incêndio do Reichstag. O decreto limitava a liberdade de imprensa, impedia reuniões políticas, bania o sigilo dos Correios e previa a intervenção do governo central, inaugurando assim um estado de exceção no país. Graças ao incêndio, o povo aceitou passivamente o aumento do autoritarismo do governo sem questionamentos. O decreto permitia ao governo fazer prisões preventivas, mesmo sem provas, contra qualquer indivíduo visto como inimigo do povo, ou terrorista, ou golpista. A imprensa, controlada pelo novo regime, passou a divulgar supostas provas da conspiração comunista contra a democracia alemã. O então presidente alemão, veterano de guerra, von Hindenburg, não gostava muito de Hitler, mas acabou colaborando com ele graças ao incêndio. Hindenburg declarou o estado de emergência e autorizou o decreto do incêndio do Reichstag. E foi assim que se iniciou a perseguição política, que fortaleceu e muito o partido nazista na Alemanha. Milhares de opositores, como liberais, social-democratas e comunistas, foram presos e torturados, e no fim de 1933 a ditadura estava totalmente consolidada. Sabe-se que, além do holandês Marinus, a polícia alemã acusaria outros 4 comunistas de cúmplices no incêndio do Reichstag. O jovem holandês teria a sentença máxima, sendo executado na guilhotina em janeiro de 1934. No entanto, os demais acusados foram absolvidos. Mas Hitler queria achar mais culpados para criar a ideia de que existia uma grande organização golpista minando as instituições do Estado alemão por trás desse incêndio. Até hoje não se sabe a real causa do incêndio. Muitos historiadores consideram a possibilidade de os próprios nazistas terem sido os autores, já que os mesmos se beneficiaram da tragédia. Uma teoria alega que as tropas paramilitares nazistas, conhecidas como SA, teriam usado uma passagem subterrânea para levar produtos altamente inflamáveis para o prédio. Porém, não há provas que corroborem tal teoria. E é claro que o incêndio do Reichstag influenciaria na composição do parlamento alemão. Antes do incêndio, os nazistas detinham cerca de 32% nos assentos do parlamento e os comunistas 17%. No entanto, graças à campanha e ao apelo da população pelo fortalecimento da segurança nacional contra ataques às instituições alemãs, os nazistas tiveram êxito em aumentar sua cota de assentos para 44%. Com a ajuda de partidos aliados, como o Partido Nacional do Povo Alemão, de caráter nacionalista e conservador,
conservador, Hitler obteve maioria de 52% no parlamento. Isso, porém, seria insuficiente para que ele conseguisse alterar a Constituição da maneira que queria, já que precisava de uma maioria de 2/3 para isso. Outros fatores contribuíram para o controle do parlamento pelos nazistas, como a intimidação e a detenção de deputados do Partido Social Democrata, sendo este o principal a fazer oposição ao despotismo de Hitler. Com o apoio de pequenos partidos chamados isentões ali, partidos como o Partido Nacional Socialista e o Partido de Centro, cujos líderes acreditavam que Hitler seria contido pelo Hindenburg, não seria um radical, os nazistas e seus aliados obtiveram 2/3 do parlamento, e isso permitiu que Hitler pudesse governar por decreto, sem consentimento dos deputados. Em 31 de março de 1933, com enormes poderes, Hitler decide dissolver todas as assembleias legislativas, com exceção da Assembleia da Prússia, e foi assim que o povo alemão testemunhou a ascensão do governo mais cruel e terrorista da história, o líder nazista liderando um Estado extremamente centralizado em suas mãos. Atuando numa aparente legalidade, os totalitários sempre almejam acabar com a própria legalidade, subvertendo as leis e até a linguagem para que esse procedimento não seja contestado. Através de narrativas e propagandas, além da criação de bodes expiatórios, culpados padrão, eles criam motivos para modificar leis existentes e criar novas leis cada vez mais autoritárias. O objetivo é sempre positivo na visão deles. Não, é pela segurança nacional, é para evitar o incêndio do Reichstag. No final das contas, o objetivo real é o controle da sociedade e o completo aparelhamento do judiciário pelo partido. O método é sempre o mesmo: dizer ao povo que seus direitos individuais são reconhecidos, mas que eles precisam ser levantados por algum tempo para a proteção das instituições do Estado. Algum juiz nazista da época poderia dizer que não se pode tolerar os intolerantes em face a uma ameaça interna ou externa propagada pelo próprio partido. Com a milícia privada do partido nazista, a SA, ficou ainda mais fácil implementar uma política do terror e intimidação. Para que todo esse instrumento de terror fosse viável, foi preciso desumanizar as vítimas do regime e doutrinar os homens a servir ao braço armado do Estado. A propagação de teorias que classificavam judeus, ciganos e adversários políticos como sub-humanos, subversivos e desprovidos de sentimentos foi uma propaganda de convencimento do povo e dos soldados alemães. E para isolar todos os inimigos do regime e ocultar as barbáries cometidas pelos nazistas, foram criadas prisões exclusivas e campos de concentração. E foi em 1933 que surgiu o primeiro grande campo nazista, conhecido como Campo de Dachau. Assim, esses indivíduos isolados, desarmados e completamente vulneráveis, vivendo em condições desumanas, foi fácil eliminá-los sem resistência. E com a imprensa controlada, qualquer intelectual ou jornalista silenciado e intimidado, não tinha mais ninguém que pudesse contar o que o regime nazista fazia. Esse exemplo nos mostra que atitudes irracionais de violência contra instituições públicas só prejudicam aqueles que almejam uma sociedade mais livre. O regime no poder sempre usará esses atos para criar propaganda política, e novas medidas podem ser feitas cada vez mais autoritárias. E como a história tem nos mostrado, tais medidas costumam ter por objetivo ampliar o poder do grupo que se encontra no poder, em detrimento da liberdade do povo. Para vigiar e punir qualquer cidadão que incomodem ao regime, basta alegar que eles são terroristas, ameaçam a ordem social, ameaçam as instituições do Estado. Num estado de exceção, com a abolição do devido processo legal, quem irá contestar isso? E quando o Estado controla o sistema de ensino, as grandes mídias, seja direta ou indiretamente, ele tem a vantagem de impor a narrativa que melhor lhe convier. No caso do regime de Hitler, a propaganda nazista foi uma ferramenta crucial para o estabelecimento e a manutenção do regime, permitindo-lhe controlar a opinião pública e suprimir qualquer forma de dissidência. Os nazistas usaram até mesmo filmes para manipular a opinião pública, e isso foi uma arma muito eficiente. Isso nos revela que a grande batalha que devemos disputar é sempre no campo das ideias, nunca com o uso de violência ou força bruta. O Estado vence qualquer um no campo da força. Apenas um Estado mais desenvolvido economicamente e militarmente consegue derrubar outro Estado no curto prazo. No entanto, no longo prazo, as ideias prevalecem entre a maioria das pessoas e podem mudar o modelo de organização política e social sem o uso de violência. Como bem reconheceu o grande guardião do pensamento liberal, o economista Ludwig von Mises, no longo prazo, até o mais tirânico
tirânico dos governos com toda a sua brutalidade e crueldade não é páreo para um combate contra ideias. Portanto, a melhor estratégia para os defensores da liberdade não é agir de forma revolucionária e violenta. O melhor é ignorar o Estado e buscar meios inteligentes e pacíficos de mudar a mentalidade da população, objetivando conquistas de longo prazo e divulgar ideias úteis como finanças, segurança pessoal, sobrevivencialismo através de aulas, documentários, livros ou artigos, o que for mais eficiente. Criar grupos de colaboração para ajudar outras pessoas a se tornarem mais independentes do Estado é uma ótima escolha. O Estado se beneficia de uma população que depende de suas políticas públicas. Assim, ele nos torna subservientes facilmente. Por isso, socialistas e demais ditadores prepotentes odeiam o capitalismo e a liberdade individual, pois à medida que o indivíduo enriquece, ele se torna cada vez menos dependente do governo. O mercado capitalista e o empreendedorismo são grandes aliados das pessoas, ao contrário do que a esquerda propaga. Deixamos como recomendação 2 vídeos sobre agorismo, que podem ser de grande utilidade a você que nos assiste. O que é agorismo e quem foi Samuel E. Konkin? E fizeram o L? Partiu o agorismo. Os links estão na descrição abaixo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, por favor, clique em se inscrever no botãozão vermelho aí embaixo e depois no ícone de campainha. Até a próxima!